capítulo de número 7, versículo de número 23, diz assim: feliz é aquele que não se escandalizar em mim. Vou dizer de novo: feliz é aquele que não se escandalizar em mim. Amém. Tome os seus assentos, glorificando, exaltando, bendizendo, enaltecendo o nosso Deus que habita em nós. Toda honra, toda glória seja o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Jeová Shammah, o Deus que está aqui, o Deus que está lá. O Jeová ensina, o Senhor que é a nossa bandeira, o Senhor que é o nosso cemitério. O Jeová Jireh, o Deus da providência. O Jeová Magadesh, aquele que nos santifica. O Jeová Shammah, aquele que nos dá paz de espírito. A Jeová Tsidkenu, pois o Senhor é a nossa justiça. A Jeová Roí, pois ele é o bom pastor, que proveu, que protege, que dá direção. A Jeová é o Sabaote, pois o Senhor dos exércitos que peleja por nós. A Jeová é o Elohim, Deus Todo-Poderoso. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero ganhar a sua atenção aqui. Me ajuda aí. Conseguiu, minha pastora? Conseguiu? O fundo musical? Conseguiu? Aleluia. Me ajude aí também. Aleluia. Meus irmãos, quero ganhar muito a sua atenção para essa mensagem. Aqueles que não conhecem, a história vai dizer que naquele período todos sabiam de uma profecia que o Messias nasceria sobre o ventre de uma virgem mulher. Então naquele período os príncipes da Mesopotâmia, os príncipes da Arábia, as famílias mais abastadas esperavam suas filhas completar 12 anos. E completando 12 anos, suas filhas ainda donzelas, papai e mamãe pegavam a filha e levavam até a presença de um sumo sacerdote. Pagava-se um alto preço para que a sua filha fosse permitida colegiar no templo e contemplar a formosura do Senhor dentro do templo. Então essa filha, ela ficava dentro do templo dos 12 até os 18 anos. Era estabelecido então, meus irmãos, que se essa filha entre os 12 e os 18 anos, ela não gerar o Messias, então ela sairia do propósito e dava continuidade à tua história. Segundo a história, vai dizer que nesse período, os jovens daquelas cidades, daquelas regiões vizinhas e circunvizinhas, eles iam até o templo. E indo até o templo, eles, contemplando a formosura daquelas jovens donzelas, eles iam até os pais daquelas jovens donzelas e diziam: se a tua filha não gerar o Messias entre os 12 aos 18 anos, permita-me tomar a mão da sua filha por mulher, permita-me casar com a sua filha. Então, se uma filha dos 12 aos 18 anos não gerasse o Messias, ela já saía dali com a proposta de se casar, construir família e dar continuidade à linhagem da sua casa. Segundo o contexto original, vai dizer que dos 12 aos 18 anos, essa jovem donzela tinha que aprender um ofício. E o único ofício que o apóstolo Wilson dava a essas jovens donzelas, ela aprendia a bordar e a costurar. Segundo a história, vai dizer que naquela região, a melhor bordadeira daquela região se chamava Maria. Então Zacarias, ele foi conversar com Maria, dizer: Maria, eu preciso que você me ajude no templo. E Maria vai dizer: primeiro, que eu não posso porque eu sou noiva de José. Segundo, porque eu não venho de uma família abastada que pague a minha manutenção, permitindo eu colegiar no templo. E Zacarias disse: eu preciso de você, Maria, a ensinar essas jovens donzelas a bordar e a costurar. Maria, ela gosta da proposta, então ela vai com Zacarias para o templo. E a história vai dizer que no período de Herodes, o véu do templo tinha 18 metros de altura, 18 de largura e 12 de espessura. A história vai dizer que o véu tinha 4 dobras e cada fio tinha 74 dobras. A história vai dizer, meus irmãos, que sob o véu, 2 cavalos machos e 2 bois selvagens tinham dificuldade de romper esse véu, porque segundo a história, o véu do templo de Herodes pesava cerca de 1 tonelada. E aqui indica, meus irmãos, que agora surge uma profecia, porque o véu tem 4 cores, entre eles branco, roxo, azul e vermelho. Existe uma figura sobre o véu do templo de um serafim, que representava o pecado do homem que o afastou de Deus. Então surge uma profecia dizendo: só o verdadeiro Messias é capaz de romper esse véu. Só o verdadeiro Messias, que tem a cor branca, que representa a pureza do coração de um homem. Só o verdadeiro Messias, que tem a cor roxa, que representa aquele que tem o sangue real
Só o verdadeiro Messias que tem a coração, aquele que não veio da terra, mas foi enviado pelo céu. Só o verdadeiro Messias que tem a cor vermelha, o sangue puro, o carmesim de um cordeiro sacrificado. Só mesmo ele é capaz de romper esse véu. Então a história vai dizer que quando Cristo Jesus, ou o Senhor Yeshua HaMashiach, ou Joshua HaMashiach, quando ele está sobre a cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus vai dizer: Pai, está consumado. E a palavra consumado só se usa em 3 situações em Roma. Primeiro é quando um Senhor diz ao teu servo: vá e faça isso. E quando o servo faz, ele retorna ao teu Senhor e diz: Senhor, está consumado. Aquilo que o Senhor me ordenou a fazer, eu fiz, está consumado. A segunda situação é quando um rei, ele chamava um capitão e um general de exército e dizia: eu ordeno que vocês junte e reúnam o meu exército, entre no terreno do inimigo e pelejas, batalhas, guerras, e só retorne para mim quando tudo estiver consumado. Então, quando a guerra terminava, o capitão e o general chegavam até o rei e diziam: rei, está consumado. O Senhor nos ordenou, entramos no terreno do inimigo, pelejamos as pelejas, batalhamos as batalhas, guerreamos as guerras, e o Deus de Israel, o Jeová El Sabaote, ele nos deu vitória. Está consumado. A terceira situação, meus irmãos, é quando você ia comprar alguma coisa e você não tinha condição de pagar à vista. Como de costume hoje, paga-se em boleto, em fartura, em parcela. E toda parcela que você comprar, eles carimpavam com uma palavra escrito: pago. Mas quando você pagava a última parcela, eles carimpavam com uma palavra escrito: está consumado, que quer dizer, a sua dívida foi paga, você não deve mais. Quando Jesus na cruz do Calvário, ele diz: Pai, está consumado. Ele estava dizendo: diga a essa nação, a todo aquele que em mim crê e for batizado, a sua dívida foi paga, você não deve mais nada. Olha para essa pessoa, diga: a sua dívida foi paga. Diga: você não deve mais nada. Diga: ergue a sua cabeça, a sua dívida foi paga, você não deve mais nada. Ergue a sua cabeça e não dá ouvido aquele que fica te acusando, te julgando, te apontando, te apedrejando, te criticando e colocando defeito. A sua dívida foi paga. Pode dar glórias a Deus ainda. A Bíblia vai dizer que quando surge essa profecia e Jesus o Cristo, ele diz: está consumado, a Bíblia vai dizer, e o véu se rasgou, pastor. Mas o que me chama a atenção é que o véu se rasgou de cima para baixo e não de baixo para cima. Por quê? Porque se fosse de baixo para cima, ia dizer que o homem criou um caminho para chegar até Deus. Mas o véu se rasgou de cima para baixo, para mostrar que a bondade de Deus criou um caminho para chegar até você. A Bíblia então vai dizer que quando isso acontece, Maria, ela um dia está atrás das cortinas, bordando e costurando, minhas pastoras. A história vai dizer então que Gabriel, ele se apresenta no ambiente, no cenário. E Gabriel vai dizer: Maria, Maria, salve, salve, mulher graciada. Bem-aventuradas é tu em todas as mulheres desta terra. Gabriel vai dizer: Deus achou graça em você e escolheu o seu ventre para você e gerar o Messias. E no contexto original, Maria vai dizer: posso não, sou noiva de José. Posso não, escolhe uma dessas donzelas que já estão dos 12 ou 18 anos, instruídas, se programando a gerar o Messias. Eu não. Aí Gabriel vai dizer: mas foi você, Maria, que Deus escolheu. Glória a Deus. O que eu quero dizer com essa mensagem para alguém que está na casa: não adianta você expulsar. E expulsar quer dizer: não adianta você arrumar desculpa, não adianta você fugir, não adianta você se esconder. Foi você que Deus escolheu, diz o Senhor. Você pode enfrentar seus desafios, seus obstáculos, suas dificuldades. Você pode dizer: Deus, mas eu sou leiga, Senhor. Deus, mas eu não sou capacitada, Senhor. Deus, eu não sou instruída.
adianta você fugir. Não adianta você se esconder. Olha bem para essa pessoa e diga: foi você que Deus escolheu. Diga, sacode ela e diga: foi você que Deus escolheu. Deus está na casa. Deus está na casa. A Bíblia vai dizer então que Maria tem que reportar isso aos sacerdotes da igreja, apóstolo Wilson, chamado por nome de Zacarias. E no contexto original, Maria vai dizer: Zacarias, aconteceu algo comigo extraordinário, algo assombroso, me deixou passada, mas eu tenho que te contar. Gabriel apareceu para mim quando eu estava atrás da cortina, quando eu estava cortando e costurando. Gabriel apareceu para mim e disse que Deus escolheu meu ventre para gerar o Messias. Zacarias fica preocupado porque Maria está noiva de José. E disse: olha, então Maria, não se preocupe, vamos fazer aquele culto pentecostal, Maria. Aquele culto que quando a glória de Deus enche a casa, tem profecia, tem revelação, tem batismo, tem cura, tem milagre, tem libertação. Maria, vamos fazer aquele culto gostoso. E no meio do culto, eu vou contar para José o que foi que aconteceu. Você me permite, Maria? Tá bom, pastor. Vou começar acontecendo, então a história vai dizer que Zacarias, no meio do culto, falou: José, o que é que você acha de Maria? Maria é uma mulher dotada da graça de Deus, Zacarias. Maria é uma mulher que tem vida no altar, tem comunhão com Deus, vida de oração, de jejum, mulher consagrada, mulher santificada, ela tem vida no altar. Então você acredita em Maria? Até de olhos fechados, Zacarias. Pois bem, eu vou te contar então, José. Gabriel apareceu para Maria e disse que Deus escolheu o ventre dela para gerar o Messias. E agora Maria está gerando um bebê. Você acredita aí na frente da congregação, na frente da igreja? José falou: claro que eu acredito em Maria. Mas quando o culto acabou, José foi embora dizendo: eu sou crente, mas não sou corpo. Eu vou acreditar numa mentira dessa. Certamente Maria foi tomada por outro homem e agora vem querer mexer com a minha fé, a minha crença, a minha religião, dizendo que Gabriel apareceu e diz que ela está gerando Messias. Acredito não. Então secretamente, sem expor ela, eu vou deixar ela, eu vou abandonar ela, eu vou desamparar ela. E a Bíblia vai dizer: e Gabriel apareceu no meio do caminho. Você não está entendendo. Se entendesse, estaria dando glórias a Deus. Porque a revelação é essa da palavra. Quando as pessoas se afastou de você porque não acreditou no seu ministério. Quando as pessoas se afastou de você porque não acreditou no seu testemunho. Quando as pessoas se afastou de você porque não acreditou na sua mudança, não acreditou na sua regeneração, no seu arrependimento, na sua conversão, não acreditou na pessoa que hoje você é e que acha que o Senhor gostar de você. E por que essa mensagem nessa noite? Porque tem pessoas que na tua frente dá testemunho de você e por trás sai te deixando. Na tua frente te abençoa e por trás sai te maldecendo. Na tua frente diz que é teu amigo, por trás diz que nem te conhece. Na tua frente diz que está com saudade de você, por trás faz de tudo para evitar te ver. Na tua frente diz que te ama, mas por trás te odeia, tem ciúmes e tem inveja de você. Deus está na casa e Deus está dizendo: apóstolo Wilson, Deus está na casa.
de Jerusalém, caminho de terceiro estágio. E no meio do caminho a Bíblia vai dizer que Jesus se apresentou e disse: qual é o assunto da conversa? Aleluia. Igreja. Meu Deus, aleluia. Se for para sair, saia, mas saia falando de Jesus. Se for para se despeitar, romper o cordão, brincar com a obra, saia, mas saia falando de Jesus. Eu conheço um pouco assim de gente que quando sai da casa fala mal do seio sacerdotal, fala mal dos oficiais, do obreiro, da liturgia, do dirigente, da regência. Se for para sair, saia, mas saia falando de Jesus. Deixa na graça. Sem machucar, diga para essa pessoa: se for para você sair um dia, saia, mas saia falando de Jesus. A Bíblia vai dizer então que Jesus foi até a casa dele. Quem crê que Jesus vai na casa de alguém hoje? Não é hoje. Jesus vai até um lugar chamado Aldeia de Emaús, que quer dizer lugar de tristeza, lugar de lamentação. Lugar de lamentação, lugar de tristeza. Jesus, ele se assenta à mesa, e ele vai dizer: só se senta à mesa quem está em comunhão. E ele parte o pão porque ele está lembrando da Santa Ceia, da aliança. E aí a Bíblia vai dizer: apóstolo Wilson, que foi preso Jesus ir até a casa de alguém, renovar a aliança com alguém, restaurar a comunhão com alguém. E depois que renovou a aliança, restaurou a comunhão, Jesus olhou e falou assim: retorna a casa, retorna para Jerusalém. Mas todo seu pastor não, ainda tem 118, tu você dá 120, 118 homens unidos, unânime em oração e súplica. Retorna a casa, porque daqui Virgínia o meu Pentecoste vai entrar na casa. Retorna a casa, porque daqui Virgínia a minha glória vai encher a casa. Retorna a casa, porque daqui Virgínia vai ter batismo na minha casa. Deus está na casa. Então marque bem essa palavra para eu poder criar na palavra. Algumas famílias, se eu não me engano, não sei se já tem 7, 8 anos que eu não vivo nessa casa, segundo a minha conta. Mas Deus me trouxe a casa dizendo que algumas famílias, apóstolo, alguns obreiros que foram gerados dentro desse altar, alguns ministros que foram instruído na palavra, no ministério do louvor, da adoração, que se afastou, que se dispersou, que se distanciou. Deus está dizendo: por esses dias eu vou visitar a casa de um desses. Por esses dias vou renovar a aliança com um desses. Por esses dias vou restaurar a comunhão com um desses. Não se preocupe, eu mesmo, Senhor, vou na casa de alguém. Não se preocupe. E a ordem para alguém lá é: retorna para minha casa, retorna para minha obra. Eu ainda tenho coisa para alguém me ajudar, igreja. Alguém crê que Deus está na casa e está falando para alguém? Deus está na casa. Pois a Bíblia, meus irmãos, vai dizer que quando acontece isso, a história vai dizer que Jesus ele é gerado. Ele completa agora, cresce, completa 12 anos, e segundo a história vai dizer que aos 12 anos Jesus está no templo. E detalhe, na cultura judaica, na tradição judaica, um menino de 12 anos só tem direito de sentar e ouvir. Mas a Bíblia vai dizer que aos 12 anos Jesus já está falando, está dando ensinamento, está pregando no templo. A história vai dizer que os que estão ouvindo Jesus falar começam a se maravilhar e vai dizer: que sabedoria é essa que esse menino de 12 anos já tem? Mas segundo o contexto original, vai dizer que tem um grupo de pessoas dizendo: esse menino eu conheço, a mãe dele é Maria, mas o pai dele até hoje ninguém sabe quem é. José assumiu a patologia para evitar descâmbio, mas esse menino eu conheço, a mãe dele é Maria, mas o pai dele até hoje ninguém sabe quem é. Aos 30 anos, Jesus ele está submergindo
tem alguém aqui que está sendo exposto. E publicamente a situação está te ridicularizando, te escarnecendo, te insultando, te ofendendo, te humilhando, te envergonhando. Publicamente tem alguém no nosso ambiente que está sendo desferido com traumas, hematomas, fraturas, lesões e quase chegando a uma depressão. Aí Deus está dizendo, mas se for preciso uma voz em cola do sal, se for preciso eu falo do trono, se for preciso eu digo, esse é meu filho, não toca, esta é minha filha, não toca, esta é minha obra, não toca, esta é minha noiva, minha igreja, minha casa, não toca. Olha para essa pessoa e diga, fala o que você quiser, mas não toca. Diga de novo, fala o que você quiser, mas não toca. Deus está nessa casa dizendo, por esses dias, Deus vai honrar alguém, vai exaltar alguém, vai levantar alguém, vai abençoar alguém. Por esses dias Deus vai advogar a causa de alguém. Por esses dias Deus vai justificar alguém. Crê nessa mensagem. Então a Bíblia vai dizer, meus pastores e apóstolos, que a pregação de João é essa. Quem nos ensinou a fugir? Quem nos ensinou a fugir da ira de Deus? Rasta de víboras! Arrependa-te, porque o reino de Deus é chegado. Então, segundo a história original, 120 soldados romanos ouviram a pregação de João e não gostou da pregação. Eles foram até Herodes e disseram, Herodes, João está pegando pesado na pregação. João está exortando, está pegando pesado na sua pregação. E qual é a pregação de João? Ele está chamando nós de víboras. E para quem não sabe, meus irmãos, Baladão, tu vai me dar uma carona. Para quem não sabe, igreja, serpente não tem pernas, serpente não tem braços, serpente não enxerga, serpente não ouve, mas serpente tem língua, serpente tem, serpente tem. Você promete não machucar essa pessoa? Então diga para essa pessoa, toma cuidado com a língua. Sacode ela, diga, para não machucar e não acabar com o culto. Diga, toma cuidado com a língua. Aleluia. Eles retornam lá no culto de João. O Herodes deu ordem para você não pregar mais essa palavra. Nunca mais chame nós de víbora, nunca mais chame nós de serpente. Aí a Bíblia vai dizer, no original, que João diz assim, então quer dizer que eu não sei pregar. Quer dizer que eu pego pesado na minha pregação. Vai lá e diga para nós que a pregação é essa. Eu conheço o pecado dele, mas eu nunca preguei sobre o pecado dele. Aleluia. Diga para nós que eu sei que ele tomou a cunhada dele por mulher se deitou, mas eu nunca peguei sobre o adultério dele. Então quer dizer que eu estou pegando pesado na pregação dele. Igreja, bastou essa pregação. Os soldados retomaram o Herodes e disse, Herodes, a pregação era melhor deixar do jeito que estava. Era melhor ser chamado de serpente, de víbora, porque a pregação agora pegou pesado. João falou do seu pecado, Deus. João revelou que está em Romanos 2, versículo 16. E chegará o dia que Deus vai julgar o segredo de todo homem. Que quer dizer, Deus vai revelar o que você pensa, o que você fala, o que você fez, o que você deixou de fazer. João, a pregação agora foi pesada. Aí Herodes falou, eu tenho que calar a boca desse pregador. A ordem é essa, prenda João. E eu termino aqui com a maior revelação. Quem crê em milagre hoje? Não é quem crê em milagre. Crê nisso, é sério. Aleluia. Por causa dessa pregação, o apóstolo Wilson, a Bíblia vai dizer que, detalhe, posso só abrir um parênteses aqui? O ministério de João era pregar batismo e arrependimento, sim ou não? Mas quando ele foi pregado o pecado alheio, ele perdeu a cabeça. Prega apenas aquilo que Deus lhe mandou pregar. Não saia do seu quadrado, pregue o que Deus mandou você pregar.
Porque tem pessoa que vai tratar do pecado alheio e corre o risco de perder a sua cabeça. A Bíblia vai dizer então que João ele foi preso, o pastor da seguinte. E quando ele foi preso, ele ficou preso 30 dias. Quantos dias? Quantos dias, igreja? E quando ele esteve preso 30 dias, a Bíblia vai dizer que João ele tinha 200 discípulos. Quantos discípulos? Mas só 2 discípulos foram visitar João. E quando isso acontece, a revelação da pregação é essa: 30 dias. Um homem que entregou a tua vida a Deus, pregou batismo, arrependimento, abriu mão da sua mocidade, da sua juventude, se entregou ao ministério, preparou o caminho para que o ministério do Messias viesse. E no dia que ele mais precisa, ninguém foi visitar. Quem já passou pelo dia mau e ninguém foi te visitar? Levanta a mão. Você manda mensagem no WhatsApp e a pessoa visualiza, nem te responde. Assim ninguém te liga, ninguém visita você na sua casa, ninguém procura saber como você está. Então agora, João ele está em conflito de sentimento, de espírito. Por que, igreja? Porque famílias, parentes, amigos, conhecidos, a igreja. E nem mesmo Jesus foi visitar João. Aí João ele pega 2 discípulos e diz, vai lá e pergunta para Jesus se ele é o verdadeiro Messias. O Senhor dele espera por outro. Porque eu passei a minha vida toda pregando que Jesus é a verdadeira religião, aquela que visita. E a visita de alguém é melhor do que o remédio lá. Eu preguei a minha vida toda e no dia que eu preciso, nem Jesus me visitou. Os discípulos de João chegam e diz, Jesus, João mandou fazer uma pergunta, e dura pergunta é essa: tu és o Messias ou me deve esperar por outro? Quando Jesus ele ouve essa mensagem, Jesus vai dizer, retorna a João e diga para ele que eu estava na cidade de Cafarnaum. Eu estava em um culto e uma mensagem chegou lá. O meu criado está paralítico e violentamente atormentado. Está paralítico e violentamente atormentado. Como eu disse que eu iria e daria saúde, o centurião mandou uma mensagem dizendo, basta uma palavra. Diga para João Batista que eu não precisei visitar. Basta uma. Eu não precisei ver. Basta uma. Deus me trouxe a casa. E se existe alguém hoje que está batido em sua alma, tomado por uma tristeza profunda, se existe alguém no ambiente desmotivado, desencorajado, sem perspectiva, sem expectativa, descrente, desesperançoso, Deus está dizendo, basta uma palavra nesta noite. Basta uma palavra e milagre aconteceu lá. A Bíblia vai dizer então que Jesus falou, tem só mais um testemunho para te contar. Vocês contam lá para João. Conta, Jesus. Estava tendo um culto fundo, um velório. O único filho de uma viúva chegou ao óbito. Mamãe estava chorando a morte do seu único filho. Foi quando eu entrei dentro do ambiente. O que foi que aconteceu, Jesus? Bastou tocar lá no esquina. O que foi que aconteceu, Jesus? O menino sentou com Deus e se levantou. Diga lá para João que existe situação que pelo poder da palavra o milagre acontece. Mas existe situação que basta eu tocar que eu faço um milagre na casa. Escute que Deus está falando com alguém aqui. Porque para quem não sabe, eu posto isso, o menino judeu, quando ele é morto, ele é enrolado, ele é enfaixado dos pés à cabeça. Mas a parte torácica, a região do peito, fica um espaço, não enfaixa, não tampa, não cobre. E exatamente a região, parte torácica da região do coração, é o lugar que se chama esquife. E aonde que Jesus tocou? No esquife. Jesus estava dizendo, o menino está todo embaraçado, está todo enlaçado, é causa perdida, não tem mais jeito, é causa impossível, causa irreversível, não tem mais solução, não tem mais salvação. Mas eu vi uma brecha aí que eu vou tocar. Mas eu vi um espaço aí que eu vou tocar. Tu não está entendendo, igreja? Deus está dizendo, existe alguém da sua casa que se embaraçou com algo lá fora. Existe alguém da sua casa que parece uma marionete, um fantoche, está na mão do inimigo lá fora. Parece uma casa perdida. Parece que não tem mais jeito, mas Jesus já
grande profeta se levantou em nosso meio. Eu termino aqui essa pregação para quem crê em milagre. E Deus visitou o seu povo e um grande profeta se levantou em nosso. Quando eles falam de um profeta que se levantou em nosso meio, para quem não conhece a história, eles não estavam falando de Jesus. Nunca. Eles estavam falando quando Jesus tocou no esquife. Tinha um menino que estava embaraçado. Um menino que era causa perdida, que não tinha mais jeito. Mas quando Jesus tocou no esquife, aquilo que não tinha mais jeito, ele levantou ele em nosso meio como um grande profeta, como um grande. Era a causa perdida, estava embaraçado, não tinha mais jeito, mas quando Jesus tocou, levantou o menino como um grande. Deus me trouxe a casa e é para profetizar, meu amigos. Sabe aquele menino que está embaraçado? Sabe aquela jovem que para você não tem mais jeito? Quando você mais fala, parece que piora, você não vê mudança, não vê a transformação. Jesus está dizendo: eu vou tocar e vou levantar a sua casa como um grande profeta. E vou levantar a sua casa como um grande profeta. Se você quer, levanta a mão lá para Aí a próxima revelação é essa. Os discípulos de João estão dizendo: Jesus, isso é um testemunho que o Senhor contou, mas eu não vi. Uma coisa é o Senhor contar, Jesus, outra coisa é eu ver. Aí a Bíblia vai dizer que quando os discípulos se indagaram ao Senhor, a Bíblia vai dizer: e na mesma hora, e no mesmo instante, cego começou a ver, mudo começou a falar, surdo começou a ouvir, coxo se levantou, paralítico andou, e até morto ressuscitou. Deus está dizendo: se você crê, se você não crê no testemunho da palavra, então ainda hoje haverá milagre dentro da minha. Tem milagre hoje na casa. Jesus falou: se você não crê em mim, creia pelo menos na palavra que eu prego em nome do Pai. Porque apóstolo Luiz, tem um jovem com o nome de Ezequiel Tamburim, termina aqui. E ele estava com uma doença tão grave na perna. E ele estava internado no hospital Savalas, ali na Moca. E um amigo dele, com o nome de Jorge, ligou para mim e falou: Jacques, tem um funcionário que é motorista de ônibus, ele está enfermo. E a notícia que eu tive é que a perna dele vai ser amputada. Tem como você visitar? Às 9h15 da manhã cheguei lá. E quando eu cheguei no ambiente, eu me lembro que a Sônia Tamburim não me conhecia, nem Ezequiel Tamburim. Eu falei: seu amigo que me indicou, posso fazer uma oração? A enfermeira falou: faça logo, porque eu tenho que enfaixar ela logo na hora de trocar o curativo. E quando eu vi aquilo que eu terrível e horrendo, até os meus olhos não tinham mais jeito. E quando a enfermeira saiu, está aqui um monte de óleo na mão, sabe esse coisa de crente doido? Aleluia. E está aqui óleo na mão, e está aqui na perna dele, começou lá. E aquele homem começou a gritar dizendo: está doendo! Está queimando! Está queimando! Está doendo! E comecei a orar e ele grita: está doendo, está queimando, está queimando, está doendo! Olhei para aquele homem e disse: assim diz o Senhor Deus para ti: ainda osso te cure, a tua perna não vai ser amputada. Pastor Fábio, eu cheguei 9h15 lá, e às 3h45 estava marcada a amputação da perna desse homem. Quando eu saí, a esposa dele me ligou no outro dia, Sônia Tamburim, e disse: pastor Jacques, sua esposa disse que é o Tamburim. Ontem, quando você saiu do hospital, parece que a situação piorou. Meu marido passou lá e correu com ele para a cirurgia. E o médico especialista, responsável pela amputação, quando ele olhou e examinou a perna do meu esposo, falou: não precisa mais amputar a perna. Por quê? Porque tudo aquilo que era pele, carne, nervo, que estava em depolificação, que era tecido morto, sumiu, arrancou. Não precisa mais amputar a perna. Ó igreja, tem milagre na casa se você quer, igreja. Pela palavra Deus cura, e pela imposição de um Deus faz milagre ainda hoje, aqui nesta casa.
coloque de pé. Vocês me permitem isso. Lugar, dá lugar. Você entende que até os discípulos de João questionaram? Uma coisa é você contar o testemunho de Jesus, outra coisa é eu ver acontecer. Porque tem testemunho, apóstolo Wilson, que se nós conta, tem pessoa que não acredita. É assim ou não é? Aí porque algumas pessoas estão descrentes e desesperação de Deus fala, eu entro no ambiente e vou fazer milagre. Eu quero que eu peço que você se esforce para acreditar nisso. Porque domingo retrasado eu fui ministrar uma igreja e foi um senhor colocado na cadeira. Tiraram ele do carro e colocaram ele na cadeira porque ele não tinha como sustentar as suas pernas e ficar de pé. Enquanto eu estou pregando, eu disse, Deus vai restaurar esse oxigênio flexível de alguém na casa. Após isso, aquele senhorzinho ficou assim, ó, na cadeira. E o povo olhando já ficou assombrado, eu não sabia o que estava acontecendo. Daqui a pouco aquele senhor deu um salto da cadeira e correu lá para fora da igreja e ficou lá na calçada assim, ó. E eu não sei o que estava acontecendo. A igreja começou a profetizar, pessoas foram arrebatadas, pessoas foram batizadas, pessoas começaram a chorar. E eu não sabia o que estava acontecendo. Só no final do culto eu fui saber que Deus levantou um homem que não andava. Então, pelo poder da palavra, pela imposição de mão, saia hoje daqui recebendo um milagre da parte do Senhor. Saia hoje daqui e vigiando, presenciando e testemunhando algo de extraordinário da parte de Deus. Se você quer, aplauda a Deus aqui nessa noite.